Vamos falar sobre o amor inteligente aqui hoje com você e responder a pergunta de uma esposa. Aliás, eu nem vou ler porque eu vou aqui trazer um caso que eu atendi esta semana de uma jovem esposa que com 2 anos e 10 meses de casada, ela está divorciando, separando do marido. E você vai saber por quê. O que aconteceu com ela? Um mês antes do casamento, quando ela estava noiva já, casamento marcado, ela descobriu no celular do marido um longo histórico de visualização de pornografia. Então ela descobriu que o marido ou o noivo no caso, era viciado em pornografia. Então, obviamente, ela ficou muito decepcionada, desapontada, preocupada, falou com pessoas da família e até procurou o pastor que ia fazer o casamento dela. E, diante de todas as conversas, qual foi a conclusão que ela teve? O pastor dela falou assim para ela: olha, minha filha, não deixe isso acabar com o seu casamento. Ele já se arrependeu, ele disse que está arrependido, que vai mudar, seu casamento já está marcado. Não deixe isso acabar com o seu casamento. E ela, diante deste conselho, e também ela mesma depois contou que já estava tudo pago. Tudo pago, você pode imaginar, 1 mês antes já estava com buffet pago, vestido de noiva, todos os preparativos para o casamento já estavam pagos, e se ela cancelasse ela ia perder muito dinheiro. Então ela decidiu ir em frente. Aí o que aconteceu? Você já pode imaginar o que aconteceu. O marido dela não mudou, pelo contrário, começou a dar mais problemas. Ela começou a notar que ele olhava, mesmo na frente dela, ele olhava muito para mulheres sensuais, que apareciam com uma roupa mais sensual. Ele ficava vendo fotos de mulheres, programas de televisão. E ela sempre desconfiando. Olha, você ainda está fazendo aquilo? Lembra que eu falei que eu não vou te dar outra chance? Você ainda está fazendo aquilo? Ele, não, você está vendo coisa, você está vendo fantasma e tal, e tal, e tal. Até que agora, 2 anos e 10 meses depois, ela muito desconfiada, porque até mesmo a vida sexual deles só foi ativa nos primeiros 6 meses do casamento. Nos primeiros 6 meses de casados, eles tiveram uma vida sexual ativa. Agora, nos últimos 2 anos e 4 meses, eles não têm vida sexual ativa mais. Ela, desconfiada, foi olhar o celular e novamente viu que ele continuava fazendo o que fazia lá atrás. Então, Cristiane, qual é a lição aqui? A lição é que a pessoa, quando vê os sinais no namoro, no noivado, ela não pode presumir que o casamento vai mudar a pessoa. O casamento vai fazer com que aquela pessoa tome juízo, tome jeito e não faça mais as coisas erradas que ela já fazia durante o namoro e noivado. Simplesmente não vai. Pelo contrário, 99% da chance é que o que ela faz no namoro e no noivado, ela faça pior no casamento. Isso é o que a experiência, os fatos demonstram. Por quê? Porque no namoro e no noivado, a pessoa está na fase da conquista. Ela está mostrando o seu melhor lado. E se enquanto ela mostra o seu melhor lado, ela está fazendo essas besteiras, quando ela se casar, ela vai relaxar e se sentir mais à vontade para fazer o que ela fazia escondido ou de forma restrita durante o namoro, com uma agravante que ela fez no namoro, fez no noivado e o outro casou mesmo assim. Quer dizer,
Você sabia que eu via pornografia. Você sabia que eu era agressivo, agressiva. Você sabia que eu tinha esse hábito, esse vício. Agora você está querendo me mudar? Então o casamento só vai piorar as falhas do namoro e noivado. Exatamente. Você vê que as pessoas dão voto de confiança, né, Renato? Elas dão um voto de confiança num momento que não é para dar voto de confiança. A pessoa acabou de mostrar para ela que ela não é confiável, né? Eu aqui lembro até de algumas celebridades que estão aí muito ativas nas redes sociais, falando de ex, né? Criticando ex e criticando homens e tal, e que muitas mulheres sofrem muito e tal. E eu fico avaliando, Renato, toda a história daquela pessoa. Quando ela começa a falar mal dos outros e principalmente do ex, eu avalio. Peraí, vamos avaliar. Quanto tempo ela conheceu essa pessoa para ela se entregar para ela e logo... E assim, às vezes nem casou, vai morar junto, né? Pouco tempo, pouquíssimo tempo. E eu fico pensando assim, meu Deus, quando você se entrega a uma outra pessoa, você está se entregando a uma pessoa, você está colocando a sua vida na mão daquela pessoa. Você está arriscando, e às vezes não só a sua vida, mas filhos, se você tem filhos, você está ali arriscando uma situação. Então, quer dizer, não é questão de voto de confiança. É questão, peraí, essa pessoa, ela é digna dessa confiança? Eu conheço ela o suficiente? E às vezes conhece, como essa jovem esposa, né? Conhece e vai adiante e às vezes não quer conhecer. Não quer se aprofundar e saber quem aquela pessoa é. Vê alguns sinais e fala assim, não vou olhar para isso. Não vou olhar para isso porque eu não quero perder essa pessoa. Elas tapam os ouvidos, tapam os olhos e se lançam num casamento, num relacionamento. Aí depois o relacionamento vem a dar as consequências de tudo aquilo que ela não quis olhar, não quis ver, não quis ouvir. E ela fica com raiva. Aí ela começa a tirar por todos os lados. E falar, não, porque homem, porque isso, porque aquilo. Ah, eu fui anulada, eu deixei de ser eu, isso, aquilo lá. Mas espera aí. Você quis entrar nessa situação. Então, em vez de ficar colocando a culpa nas pessoas, em todo mundo, você tem que avaliar, peraí, por que eu quis fazer isso comigo? Por que eu me entreguei para uma pessoa que não era digna de mim? Por que eu fiz isso? E chegar à conclusão de que você tem um problema. Que enquanto você não resolver esse problema, você vai continuar cometendo esse erro, esse mesmo erro. E, infelizmente, como é moda, né? Responsabilizar as outras pessoas por isso. Quer dizer, você fica sofrendo pelos mesmos erros, mas nunca aprende com esses erros, mas fica responsabilizando todo mundo. Então, não culpe todos os homens da terra. Não culpe todas as mulheres da terra. Culpe a si mesmo. Peraí, eu errei. Eu me entreguei. Eu não quis olhar. Eu não quis avaliar, por exemplo, essa pessoa. Por que ela terminou com um ex ou ex dela? Por quê? Né? Por que ela gosta tanto de ficar lá nas redes sociais? Por que ela gosta tanto de ficar nas redes sociais? Por que ela gosta tanto de se vestir assim? Né? O rapaz depois casa e fala assim, bom, não gosto quando você usa essa roupa. Mas você tinha que ter visto isso antes. Né? Por que ela gosta tanto de usar roupas dessa maneira? Gosta tanto de se expor nas redes sociais? Por que ela gosta tanto de mostrar o corpo dela, a nudez dela para as outras pessoas? Por que ela precisa tanto dos elogios de todo mundo? Né? Tudo isso está falando da pessoa. Será que você quer casar com uma pessoa que gosta da atenção do sexo oposto? Será que você quer casar com uma pessoa que gosta de chamar a atenção do sexo oposto? Será que você quer isso para você? É claro, Renato. Aí depois, quando casa, claro, é óbvio que vai ter problema de ciúme. Aí eu não posso falar pra você, não, você não pode ser ciumento. Como? Ela vai querer mudar a força. A pessoa dá todas as razões pra pessoa ter ciúme. Aquilo que ela se fez cega
a respeito no namoro. Por exemplo, vamos ver aqui o caso da Ana, desta aluna que nos escreveu. Estou em um relacionamento com uma pessoa que não consegue se apegar a ninguém. Olha isso, gente. Por causa de um trauma que sofreu. Pelo amor de Deus. Peraí, desculpa, mas eu tenho que falar. Eu estou em um relacionamento. Como assim? Que é isso? Acho isso é relacionamento? Só ela está em um relacionamento. Ela está no relacionamento. Ele não está com ela. Ele não está, né? Mas ela acha que está. Bom, estou em um relacionamento com uma pessoa que não consegue se apegar a ninguém. Então você não está em um relacionamento, tá, Ana? Só na sua cabeça que você está em um relacionamento. Na cabeça dele, ele não está. Porque ele tem um trauma que sofreu por causa de um adultério. Ele quer gostar e quer casar, só não consegue este sentimento. O que eu devo fazer? Ana, você não é psicóloga, eu imagino. Você não pode curar esse trauma dele. Preste atenção, mulheres e homens também, porque homem também comete este erro. Pessoas que entram em um relacionamento com alguém quebrado, uma pessoa quebrada, como a Ana aqui, ela está em um relacionamento que só na cabeça dela existe, com um homem que tem trauma porque ele sofreu um adultério, ele sofreu uma traição, então ele não confia mais em mulher. E ele fala na cara dela, eu não consigo gostar de você. Exato, eu não consigo me ver casado, eu tenho medo, etc, etc. Ele está falando pra ela, está sendo sincero com ela, tá? E ela pensa assim, não, mas eu vou me casar com ele e eu vou consertá-lo. Eu vou ajudá-lo, eu vou dar um jeito nele. Muitas mulheres fazem isso. Elas têm o complexo de salvadora. Complexo de salvadora. Ela acha que vai salvar aquele homem. Ele é viciado, mas ele vai deixar a droga por mim. Ele vai me amar tanto, eu vou tratar tão bem dele que ele vai deixar a bebida por mim. Não, tudo bem, eu vou casar mesmo assim. Não, ele vê pornografia, mas eu vou ser melhor do que as mulheres da pornografia para ele e ele vai deixar a pornografia por mim. O homem que casa com a mulher pensando assim, não, ela não é fiel, ela não respeita, ela tem problemas com a mãe, com o pai, é uma pessoa vingativa, uma pessoa que tem uma insegurança muito grande, ciumenta, possessiva, me agride, já me arranhou, já tirou sangue de mim, mas eu vou casar com ela porque eu a amo tanto que eu vou fazê-la mudar. Aí, essa pessoa com complexo de salvadora, descobre que ela não consegue mudar a outra pessoa. E que ela vai sofrer. Ela vai sofrer igual um cachorro sem dono numa situação de fome. Ela vai sofrer. Ela vai gemer. Até o dia que ela acordar e reconhecer: eu fiz uma grande besteira na minha vida. Mas Renato e Cris, vocês não creem em Deus, que Deus pode mudar as pessoas? Sim, cremos. Nós estamos falando aqui. Eu não estou falando com você que já está nessa situação e que agora a única coisa que resta a você é buscar Deus ou separar temporariamente enquanto você busca esse milagre, essa mudança. Isso é outra história, quem já está. Nós estamos falando com aquelas pessoas que ainda podem evitar isso. Pelo amor de Deus. Vocês podem evitar. Não só o sofrimento de vocês, como também vocês podem evitar. O que vocês podem evitar? Isso aqui não é nem 10%. Isso aqui são pessoas, muitas delas, que nos escrevem e dizem assim: olha, eu fiz tudo isso que a gente está falando aqui, que ela não deve fazer. Eu fiz tudo isso e agora como é que eu conserto essa besteira que eu fiz? Então é para essas pessoas que nós estamos falando. Você pode evitar. O que essa noiva tinha que ter feito quando ela descobriu que o noivo via pornografia? Olha, o casamento está suspenso. Eu não vou me casar, de forma nenhuma. Ou ela terminaria, ou ela cancelaria o casamento, até que ela tivesse certeza que aquilo foi resolvido de fato. Não importa se fosse mais 6 meses, 1 ano, não importa.
Ou se ela não está preparada para esperar, então termina. O que a Ana tem que fazer? Ele tem trauma, ele não consegue amar ninguém, não consegue casar. Ele quer, mas não consegue. Você tem que falar para ele: meu amor, vai buscar ajuda. Eu não sou psicóloga, eu não sou a pessoa que vai resolver isso para você. O problema, Renato, é que ela não quer terminar. Ela não quer deixar ele. E eu vejo que o problema dessas pessoas, né, é que elas têm um problema, sabe? Elas sabem assim, elas conseguem, elas têm um cérebro, inteligência, elas sabem que elas estão errando. Que elas estão num barco sem fundo. Elas estão ali com um barco com buraco. Canoa furada. Uma canoa furada. Elas sabem disso. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam deste relacionamento, sabe? Mesmo sabendo que a pessoa não é fiel, que não gosta dela, que é agressiva, que assiste pornografia, que olha para outras mulheres. Ela não queria isso, mas ela pensa assim, lá no fundo, ela pensa assim: mas é isso que eu tenho à minha disposição. Eu não tenho mais ninguém. Eu quero alguém. Então eu vou me sujeitar a isso, porque se eu não me sujeitar a isso, eu vou ficar sozinha. Então eu vejo que o problema não é só a gente falar que, olha, você tem que terminar, tá? Mas ela não consegue, porque ela precisa, mesmo que for uma pessoa canalha com ela. Ela mesma está quebrada. Então, por isso ela está quebrada. Se você está nessa situação, todo mundo, Renato, sinceramente, todo mundo que entra num relacionamento com alguém quebrada é porque aquela pessoa também está quebrada. Só que a outra pessoa está mais óbvio, né? Ela está fazendo coisas que dá para ver assim, obviamente que está quebrada. Mas só de você se sujeitar a um relacionamento com alguém quebrado, por exemplo, a pessoa está deprimida. Ela está quebrada. Você vai casar com ela? Ela está deprimida, ela está pensando em morrer. Você vai casar com ela? Não case. Mas se você casar, é porque você está mal. Porque você está se sujeitando a alguém que não tem como acrescentar na sua vida. E achando que algum milagre vai acontecer, que o casamento em si, aquele dia que você coloca o vestido de noiva, sabe? Aquele dia você acha assim que quando ele me vê de noiva e vê as minhas fotos lindas lá e todo mundo falando o quanto eu estou linda nas redes sociais, ele vai mudar. E ele não muda. Ele não vai mudar. Você não pode subestimar as graves falhas no outro, achando que é coisa de somenos, é coisa mínima e que você vai ter em si a capacidade, os superpoderes para mudar aquela pessoa depois de casar. Não vai. Não vai. Bom? Então, dica: para por aqui. Ou você termina, ou você condiciona que para continuar aquela pessoa tem que se resolver, tem que buscar ajuda. E somente depois desta mudança confirmada, não com palavras, mudei, não vou fazer mais, não, com palavras, dentro de um determinado confirmadas. Tempo, então aí sim você prossegue com o relacionamento, ok? Bom, se você quiser ajuda, você quiser nossa orientação para a sua vida amorosa, entre em contato com o programa através do site escoladoamorresponde.com. escoladoamorresponde.com. Ali tem todas as informações e o formulário para você enviar sua pergunta e o WhatsApp do programa. Mas olha, são milhares e milhares de mensagens, não dá para responder a todos. Então ouça o programa, porque aqui você aprende também com os erros dos outros. E eu vou acrescentar, Renato, você está se sujeitando a um relacionamento assim, que você sabe que não tem futuro, é porque você precisa de ajuda. Se você não consegue terminar com essa pessoa, se você não consegue ficar sem ela, vocês já terminaram várias vezes esse namoro, esse noivado, esse casamento, várias vezes, mas vocês vivem voltando, mesmo sabendo que as coisas continuam do mesmo jeito. Você precisa de ajuda, e ajuda espiritual. Não vai ser aqui, uma dica do Renato e da Cris que vai resolver o seu problema, não. Você precisa de ajuda espiritual. E esse trabalho é feito às quintas-feiras, na terapia do amor. Você precisa de ajuda para você deixar de ser essa pessoa fraca
que se deixa levar pelo seu coração fraco, carente, e por isso você acaba sendo usada, se sentindo usado e nunca feliz de verdade. Não são o Renato e a Cris que vão resolver o seu problema. Você vai resolver o seu problema. Mas você tem que buscar. Você tem que buscar orientações. Terapia do Amor, quinta-feira, em todas as Universal. Você quer mais detalhes? Acesse o site terapiadoamor.tv. Você vai ver o endereço, os horários, onde você pode assistir a palestra do Amor Inteligente e buscar força em Deus e em pessoas que têm algo para te dar, para você então colocar em prática o que aprendeu e mudar a sua situação. Tá bom? Terapiadoamor.tv.